Para mim tudo é saúde, dinheiro, paz, mas para mim não consigo. Equilíbrio em todas as áreas, legal. Então vamos lá. O conceito de prosperidade vem da palavra abundância. O Lucas colocou assim: evoluir financeiramente, amorosamente, em todos os sentidos. Legal. Vamos lá, se a gente for direto no conceito de prosperidade, a gente vai entender, vai lá no dicionário, a gente vai entender que a prosperidade é abundante, ou seja, prosperidade significa abundância, tá? Nossa, agora apareceu um monte aqui, acho que a internet tá meio lenta. Prosperidade é ser aquilo que vibra dentro de nós, é ter sempre à disposição de tudo que precisamos, é tudo que desejamos positivamente. Boa tarde, amados. Prosperidade é fluir a vida em toda a sua expansão. A Eliana também colocou: prosperidade é ter abundância na vida, exatamente isso. Isso ela colocou um conceito bem assim, que explica perfeitamente o que é prosperidade. É ter sempre à disposição tudo aquilo que precisamos. Isso é prosperidade. Ou seja, você não precisa de ser rico para ser próspero. Prosperidade é abundância. A qualidade de quem é abundante. Tudo aquilo que você toca prospera. Tudo aquilo que você coloca as mãos vai prosperar. Se você precisa de uma blusa, uma camiseta, você não tem dinheiro, você simplesmente confia no universo que aquilo vai vir até você e aquilo chega até você de volta. Então, esse é o conceito de prosperidade. Estela colocou assim: próspero é ser abençoado em tudo na vida, mas ser abençoado também significa, né, se eu sou abençoado, eu sou grato por aquilo que eu tenho. E a gente tem uma concepção, na maioria das vezes, que Deus abençoa uns e não abençoa os outros, quando na verdade nós temos esse Deus entre nós, nós somos uma centelha divina, nós somos a luz, e o universo nos providencia tudo aquilo que nós precisamos. Então, a prosperidade, para quem não entende o que é prosperidade, é abundância. Abundância de dinheiro, abundância de saúde, abundância de amor, abundância de amizade. Essa abundância é estar feliz, é estar pleno com tudo aquilo que eu tenho nesse mundo, com tudo aquilo que eu sou. Então, para que eu tenha a prosperidade, eu preciso de primeiro ser a prosperidade. A prosperidade é você, né? Aquilo que vibra em nós. Na verdade, nós temos que vibrar na frequência daquilo que nós somos, tá? Respondendo a pergunta da Thaís aqui, se as aulas ficaram gravadas, vão ficar somente até o dia 1º à disposição, tá? Depois vai somente para quem é membro do canal e para quem é membro do curso, beleza? Então, vai ficar gravado assim. Se você quiser ver hoje à noite, você pode ver hoje à noite, tá? Então, isso é a prosperidade. A partir do momento que eu entendo que eu não preciso de ser rico para ser próspero, mas que a riqueza está vindo da prosperidade, a riqueza faz parte da prosperidade, mas a riqueza não é necessariamente a prosperidade. Deu para poder entender? Tá? Porque a maioria das pessoas, quando a gente fala de prosperidade, as pessoas pensam em dinheiro, pensam em abundância unicamente de dinheiro. Isso não é abundância de dinheiro. Prosperidade, isso é riqueza, abundância de dinheiro é riqueza, mas a prosperidade, mas isso também faz parte da prosperidade, tá bom? Então, para a gente entender agora, a gente entendeu o que é prosperidade. Só que na maioria das vezes, quando você dá essas voltas na vida, que você ganha dinheiro, você perde dinheiro, ou aquele relacionamento que nunca dá certo, aquela situação que nunca parece que nunca acaba, que nunca termina, né? E que quando você vê, você sempre cometeu o mesmo erro, as coisas parecem que vão pra frente, você trabalha com a lei da atração não funciona pra você, funciona pra todo mundo, menos pra você. Por que que isso acontece? O que que faz com que bloqueie a sua prosperidade? Por quê? Porque o universo, ele tem as suas leis. Eu não vou citar todas as leis aqui, eu vou ser mais específica com relação à prosperidade, mas além das crenças limitantes, que a maioria de vocês já sabem que existem crenças que nos limitam, que nos bloqueiam, a gente tem também os comportamentos limitantes, que eu chamo de sugadores de prosperidade, porque sugadores de prosperidade
pensamentos, os sentimentos vão nos levar a tomar atitudes. E essas atitudes vão nos levar a ter resultados. Só que antes dos pensamentos, a gente tem palavras, né, que estão mostradas na nossa programação mental. Então, essas palavras vão nos levar a ter pensamentos. Esses pensamentos nos levam a ter sentimentos, que vão nos levar a ter atitudes, que vão nos levar a resultados. Então, se eu quero, Albert Einstein dizia, né, loucura é querer resultados diferentes, Quando o assunto é alívio da dor, é preciso escolher com cuidado e ter atenção aos efeitos colaterais. Sei não, hein? vai por mim, vai naquele ali. Obrigada. Eu vou com a Tilenol. Analgésico seguro até para quem tem hipertensão. Eu ser uma pessoa próspera se eu tenho uma mentalidade de pobreza. Porque prosperidade, né, eu tenho que ser, se eu quero ter prosperidade, eu preciso de ser a prosperidade, eu preciso de vibrar na prosperidade. Eu preciso de vibrar na energia do amor, se eu quero ter amor. Eu preciso de vibrar na energia da amizade, se eu quero ter amizade. Mas quanto mais eu vibrar no sentimento da carência, quanto mais eu vibrar no sentimento da falta, aquilo que está faltando, mais falta para mim. Por quê? Porque eu sou falta. Eu estou vibrando na falta, eu estou vibrando na escassez. Então eu vou gerando mais falta, eu vou gerando mais escassez, eu vou gerando mais aquilo que eu não tenho. Mas o universo vai providenciar mais aquilo que eu não tenho para que falte mais e mais, porque eu estou vibrando naquela frequência. Então, não tem como, eu sempre falo isso para vocês, uma coisa que eu falo isso para vocês, porque eu conheço, já está no meu curso, já acompanho os meus vídeos há muito tempo. Se eu quero vibrar, eu tenho rádio, nós somos como rádio, certo? Frequência, vibração e energia, frequência, vibração. Imagina você um radinho, nós somos esse rádio. E aí você está querendo escutar rock, só que você vai lá e sintoniza na frequência do sertanejo. Não vai escutar rock porque a tua frequência está sintonizada no sertanejo, a tua frequência não está sintonizada no rock. Mas você quer escutar rock, então você tem que fazer o quê? Mudar a tua frequência, mexer no botãozinho, porque quando você mexe no botãozinho, você vai demandar outra vibração para sintonizar na frequência do rock, ao invés de sintonizar na frequência do sertanejo. E aí sim, as coisas começam a mudar para você. Aí sim, a tua frequência começa a mudar, as coisas começam a acontecer. Então, o primeiro ponto que te impede de crescer, além do sugador de prosperidade, é aquilo, é o teu pensamento. Mudar a forma como você pensa em relação ao dinheiro, em relação à prosperidade, é começar a ter uma mente próspera e abundante. Então, quais são esses comportamentos que nos impedem de crescer? O primeiro comportamento, que são aqueles assim, ó, batata, que eu sempre falo para vocês em todos os vídeos, e que a maioria das pessoas falam, eu não tenho isso, eu não sou assim. Cara, todos nós temos esse comportamento que eu vou falar para vocês. Todos nós, eu não nesse percurso. A diferença é que algumas pessoas estão um pouquinho mais acordadas que outras, e a gente se policia mais do que as outras, mas todos nós somos seres em constante evolução. Eu não vou sentar aqui na frente de vocês e falar que eu sou perfeita, porque eu não sou perfeita, que eu não tenho nenhum desses comportamentos, porque é mentira, tá? Então, o que eu vou falar é que eu busco estar sempre vigilante para em todos esses comportamentos, para que eu não possa cometê-los, porque eu tenho consciência disso. Eu mostro para vocês o caminho para que vocês façam o mesmo. Mas todos nós somos seres em constante evolução. O que a gente tem que fazer? Estar constantemente vigilante. Então, eu não vou falar que eu sou perfeita, porque esse é o primeiro comportamento que eu vou falar com vocês, mas que eu vou falar agora, tá? Que todo mundo aponta e fala, eu não tenho isso. E que eu falo na cara de vocês, é mentira. Porque se você acha que você, que alguém luta contra você, você tem. Quando o assunto é alívio da dor, É preciso escolher com cuidado e ter atenção aos efeitos colaterais. Sei não, hein? vai por mim, vai naquele ali. Obrigada. Eu vou com a Tilenol. Analgésico seguro até para quem tem hipertensão. Programação do cérebro. E durante toda a nossa vida, o que a gente precisa fazer é se libertar desse comportamento. Que a gente aprendeu a ser vítima através da igreja, através independente de qualquer que seja a tua religião, qualquer que seja a tua crença, a gente foi treinado para ser vítima. E
Quem acredita na lei da atração? Porque se vocês estão me vendo, é porque de alguma forma vocês acreditam nessa bendita lei da atração e magnetismo que todo mundo fala e que a tia Dani aqui fala todo santo dia, não é verdade? Então é possível acreditar na lei da atração e falar que o mundo é responsável pela é impossível uma coisa ou outra. E aí, na lei da atração do magnetismo significa que qualquer coisa que eu vivo nesse momento, eu atraio para mim. É doloroso escutar isso, eu sei que é doloroso, porque é difícil assumir a nossa responsabilidade. É muito mais fácil apontar o dedinho para outra pessoa e falar, você não está me deixando. Aí não, são as pessoas, os meus parentes aqui que não me deixam crescer. Eu ando casa que é assim, sabe? Eu não consigo crescer por causa disso, por causa daquilo. A gente sempre arruma desculpa, né? Pra gente não crescer, pra gente não evoluir. A gente sempre tem uma desculpa pra não evoluir. A gente dá essa desculpa pra nós mesmos, porque é muito mais fácil a gente ficar na nossa zona de conforto e apontar o dedo no outro. Então, isso é vitimismo, tá? Isso é vitimismo. É quando a gente não assume a nossa própria autorresponsabilidade. Então, se eu tenho esse comportamento, se eu estou nesse patamar da vida, seja ele positivo ou negativo, significa que de alguma forma eu fiz uma escolha quando cheguei aqui. As minhas atitudes me levaram a ter os resultados que eu tenho hoje. As minhas escolhas me fizeram a ter os resultados que eu tenho hoje. Eu poderia ter me calado, eu poderia ter falado, eu poderia ter escolhido diferente, mas tudo isso poderia, mas eu não fiz. Assumir a autorresponsabilidade é o primeiro passo para se libertar desse vitimismo, para que você possa ser próspero, para que você possa prosperar na sua vida. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é assumir. Eu sou responsável pela minha vida, eu sou responsável pela minha história. Ok, o outro pode almejar, não estou falando que inveja, pera, isso é uma coisa bem mais pra diante, mas pera, se eu estiver vibrando naquela frequência, se eu não estiver vibrando naquela frequência, se eu não abrir uma portinha daquilo, ok, porque é possível essa frequência. Eu vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas o que você precisa saber nesse momento é que você é responsável pela tua própria história. Se você está dono da tua soul hoje, você pode se levantar. Por que eu não posso exigir você? É porque eu trago esse, né? Inclusive eu fiz isso, eu gravei 3 vídeos hoje, eu saí hoje, e depois hoje deve sair psicologia, assim, dando spoiler para vocês as próximas leituras, né? Não posso exigir você. O que isso significa? Significa que, assim, tô nessa live agora, aí eu falo com minha mãe, se minha mãe estivesse aqui na CRV comigo, aí eu mandasse um pensamento pra minha mãe, eu tô precisando muito fazer justiça, então eu não posso estar fazendo live, tem como você fazer xixi comigo? Vai lá no banheiro, faz xixi comigo, que minha bexiga tá cheia, eu não sei fazer isso. Eu vou fazer, sabe por quê? Porque o organismo é meu, porque a bexiga é minha, o estômago é meu, e eu não consigo, sabe, telepatia mãe, sintoniza o Wi-Fi, telepatia ou seja, isso significa que a experiência dessa realidade é minha, não é de mais ninguém. Então, se eu me conectei com algo negativo, com algo positivo, eu atraio de novo. Ninguém tem a capacidade de roubar os meus sonhos. Quando o assunto é alívio da dor, É preciso escolher com cuidado e ter atenção aos efeitos colaterais. Sei não, hein? vai por mim, vai naquele ali. Obrigada. Eu vou com a Tilenol. Analgésico seguro até para quem tem hipertensão. Daqui a pouquinho para vocês também. Então, pare de ser vitimista, tá? Assuma a tua autorresponsabilidade. Uma outra questão aqui, que é a maledicência, falar mal das outras pessoas. Todas as vezes que a gente fala mal dos outros, a gente fala mal da gente mesmo, tá? Então, tanto a maledicência com relação ao dinheiro, a maledicência com relação às pessoas ricas, tá? Especialmente
colocando ali. A energia que você está colocando. Você está entrando para ganhar ou você está entrando para perder, com medo de perder? Se você está entrando com medo de perder, a energia do medo é uma energia tão forte que você vai perder. Agora, se você está entrando com medo de que você vai ganhar, Tem alguma coisa que quer contar para as pessoas? quantos fracassos você vai ter Não. que ganhar? Esse daqui Não importa. Por quê? Porque você vai persistir, porque você tá com essa força, essa garra dentro de você, que você tá entrando é pra ganhar, é isso que você vai fazer. meu pai. E a gente tem tanto medo Eu de já assumir. sei. Peão refinado número 18.327. O tema hoje é negacionistas. Onde nascem, como se reproduzem. Hoje, aqui no Peão Refinado. Negacionismo é isso, é a arte de dizer não. Você o Pelé? Não. Na verdade, o que ele quer não é negar os fatos, ele quer ser o cara da versão diferente. Ele quer ser o cara diferentão, o cara que sabe. Ah, vocês são tolos, ingênuos, eu é que sei o caminho. Sabe aquele cara que se você chega no trampo, lá no 0 hora, trocando uma ideia, você fala assim, porra, bom é macarrão integral. Ele fala assim, não, macarrão integral engorda. Bom mesmo é macarrão integral produzido na Nova Escócia. Pô, mas não tem a Nova Escócia, é que você não sabe. Nova Escócia é um lugar que fica lá escondido, só eu sei, você é burro mesmo. Esse é o cara. É o cara que entende de plantação de alface e a física nuclear. Mas é sempre contra todos os conhecimentos enraizados na sociedade. Sempre estão errados. Para ele, o certo é só o que vem na cabeça dele. Ele se alimenta basicamente de informações, não é do Google, não é da Wikipédia, são simplesmente... Ó, veja que encontrou o quê? São vozes na cabeça dele. Ele nega o mundo, mas ali dentro daquela cabecinha dele, aquela construção com um monte de gente falando bobagem, ele acha que é ali que é a fonte do conhecimento. Diante da pandemia, a gente se viu num grande balaio de gato, diria. De um lado, a ciência batendo cabeça muitas vezes, porque de fato é uma pandemia nova, uma situação atípica, em que pese que vários estudos apontavam da possibilidade de uma pandemia, o próprio Bill Gates, para delírio dos teoristas da conspiração e negacionistas. Você fala pra gente viajar, a gente pergunta pra onde? E no meio disso tudo, do caos, você tem algumas lideranças internacionais, grandes lideranças do ponto de vista de representatividade, né? Seja no Brasil o próprio Bolsonaro, com o gado que o segue cegamente. Se você tivesse essa foto aí, o que é que você faria? Você voltava para trás, você corria para dentro do mato, ou você derrubava o cara da bike? Seja o Trump dos Estados Unidos, ou outros líderes, como o próprio primeiro-ministro inglês, que no primeiro momento negou a pandemia, ou, para não falar só da direita, o próprio Obrador no México, que também inicialmente negava a pandemia. Tem um cara que é o diferentão mesmo, que é o cara que está procurando ser diferente. Ele achou no negacionismo a solução para se destacar. É os caras que estão defendendo a terra plana. Tudo bem? Olha só, olha lá, olha que legal, olha lá. A gente dorme assim, a gente não dorme assim. Então a terra é plana. Caralho, meu irmão, que visual! A terra plana é o caralho. Porque quando eu olho pro mar, eu vejo a linha reta do horizonte, então ela é plana. Essa facilidade de dar respostas simples para problemas complexos, ela encontra eco nas populações. Então esse é um ponto. O outro são os negacionistas malandrões, né? Que é o caso do velho da van, ou Alexandre Garcia. Valeu, Alexandre. A gente volta a conversar amanhã. Estou sendo entrevistado. Oi, desculpa, pensei que você não tivesse ouvido. Por que esses caras são diferentes? Porque esses caras, eles estão garantindo vantagens com isso. Como é que é? Galinha, a diferença da galinha e do porco. A galinha participa, a galinha participa. Já diz o ditado. O porco, ele se compromete. Essa é a diferença entre compromisso e participação. Mas
mais ou menos isso. Chip na vacina, que a urna eletrônica não é auditável, não existe Covid, é tudo uma trama chinesa. Acho que é basicamente essa e a histórica, né? Assim, que é a maior de todas as fake news que estão aí na praça, que é aquela história que o Palmeiras tem o Mundial de 51. Essa talvez seja de todas a mais dura de combater, porque é isso. O Palmeiras não tem Mundial, o Palmeiras não tem Mundial, Importante dizer que a ciência no Brasil tem uma história fantástica. A ciência no Brasil não é isso que o Bolsonaro está fazendo. Não é um pênis na frente do Fiocruz. A história da ciência do Brasil é uma história. Temos grandes cientistas no Brasil, né? Os antros comunistas que produzem maconha e que os alunos se drogam. Nossa. O que o Bolsonaro fez aí durante toda a campanha dele? Foi defender a pseudociência, esse negacionismo, pautas religiosas, conservadoras. Basta ver o ministério. Damares, né? Damares contesta a ciência. Vamos ver aqui um videozinho da tia Damares. Nós perdemos um espaço na ciência quando nós deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas. Perdemos espaço na ciência quando deixamos a teoria da evolução prosperar. E aí, cientistas tomaram conta dessa área. Pô, é foda também. Cientista tomar conta da ciência? É errado, concordo com a Damares. O cientista e astrofísico norte-americano Carl Sagan, em 96, já denominava o negacionismo científico de celebração da ignorância. Na verdade, eu costumo dizer que é como se a internet, o crescimento das redes sociais, desse um atestado de estupidez, direito ao exercício da estupidez. O problema é que eles foram para a política. O negacionista, o que ele diz? Ele diz, não, é a minha opinião. E aí parece que a gente está negando a eles o direito de ter opinião. A opinião é um direito. O problema é quando essa opinião se transforma em política pública, como no caso da hidroxicloroquina, ou ainda, quando essa opinião sacrifica vidas, que é o caso da opinião do Bolsonaro e da sua equipe em relação à imunidade de rebanho. Esse é o custo, esse é o problema. Isso não é opinião. Ele comete um crime contra a sociedade, contra o povo. Se ele só não fizesse nada, já era grave. Mas ele não só não fez nada, como ele atrapalhou e, além de tudo, ria dos milhões de mortes no Brasil. Então, dos milhares de mortes no Brasil. Então, na verdade, é um sujeito desprezível, né? Por trás desse negacionismo, na maioria das vezes, o que estão ali são disputas de poder. Esqueça o tonto do seu tio que fala as coisas sem saber, ou da sua tia, da sua prima, seja lá quem for, ou até seu pai e sua mãe, dependendo da sua família, e pense que esses são meros joguetes nessa brincadeira. Na verdade, essas defesas, elas por trás têm interesse e elas têm consequências. Vamos ver aqui o vídeo aqui, ó. Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. As consequências são claras. Era importante achar esse sujeito aqui e ver se ele tomou vacina. O que a gente vê quando alguém está negando, primeiro você precisa pensar quais são os interesses que estão por trás disso e quais são as consequências. Mas a verdade é uma só. Vocês são responsáveis por mais de 500 mil mortes nesse país. Val, toma vergonha na cara e vai pra escola. A Terra não é plana, ela é redonda. E você acha que ela é plana só porque é redonda, porque daí você tá girando, que daí meio que é infinito. Vacina no braço, comida no prato, vai Bolsonaro no Se inscreve, não tem isso aqui, não é só escrever lá, apertar aquela lá, o sininho, não aguento mais falar isso. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder todas as notificações e tchau. Se você está se sentindo mal, se você está se sentindo de cabeça baixa, começa primeiro.
Correria, tem tempo pra nada. Por que não cria um jeito da gente ver num lugar só tudo que recebe por cartões? O Itaú tem. O Itaú tem? O Itaú criou um agregador para você visualizar tudo que a sua empresa recebe por cartões. Sério? Mesmo que recebe em outros bancos. Não tô sabendo. Como é que você sabe disso? Olha lá. Ó. Incrível, né? Às vezes a solução tá bem na nossa frente. No Itaú, você visualiza num único lugar tudo que sua empresa recebe por cartão. Itaú, feito com você. Isso é muito Itaú. Mas é a mais pura verdade, tá? Então começar quais são as pessoas na qual eu estou me conectando? Se essas pessoas são pessoas nas quais Correria, tem tempo pra nada. Por que não cria um jeito da gente ver num lugar só tudo que recebe por cartões? O Itaú tem. O Itaú tem? O Itaú criou um agregador para você visualizar tudo que a sua empresa recebe por cartões. Sério? Mesmo que recebe em outros bancos. Não tô sabendo. Como é que você sabe disso? Olha lá. Ó. Incrível, né? Às vezes a solução tá bem na nossa frente. No Itaú, você visualiza num único lugar tudo que sua empresa recebe por cartão. Itaú, feito com você. Isso é muito Itaú. Então é isso. Então comece a observar quem são as pessoas que Você já reparou que a gente só conversa por chat ultimamente? Qual o problema? Ué, você acha normal conversar por chat com alguém que tá do teu lado? Ué, o Itaú tá do meu lado, eu converso com ele por chat. Como assim? É que no app do Itaú tem um chat que eu sou atendida quando e como eu quiser. Por um assistente virtual e se precisar também por um humano. Você tá me comparando ao Itaú? Imagina, jamais farei isso. Ah, bom? Com o Itaú?
Ser atendido quando e como quiser. Isso é muito você. Isso é muito Itaú. Itaú, feito com você. Eu sei que é difícil, mas a gente consegue. Se eu conseguir, se eu consigo ainda, significa
47 minutos já de vídeo, eu não vou botar mais, porque tá complicado o coelho passar e chegar a cenoura. Então eu não vou colocar mais. Vou fazer mais uma fase e fechar o jogo. Essa pesquisa